Às vezes o destino se disfarça de gentileza para mudar nossa vida para sempre. Uma jovem vendedora de pêssegos nunca imaginou que aceitar uma carona mudaria tudo o que ela conhecia sobre dor e esperança. Antes de começar essa viagem emocional, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos todos os dias. Diz aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Vou adorar saber até onde essa história está chegando e aproveita e já deixa o like que nos ajuda a continuar sempre trazendo novas histórias. A poeira da estrada rural de Uberlândia dançava sob o sol inclemente da tarde, quando Isabela Costa ajeitou mais uma vez o peso da caixa de pêssegos nos braços. Aos 23 anos, ela conhecia cada metro daquela estrada que ligava a pequena propriedade da tia Socorro ao centro da cidade. 3 vezes por semana, pegava o ônibus rural das 5 da manhã para vender os frutos que ela mesma cultivava com tanto cuidado. Naquele dia, o calor estava mais intenso que o normal. Isabela limpou o suor da testa com as costas da mão, cuidando para não sujar o vestido simples, mas limpo que havia passado na madrugada. Dona Socorro sempre dizia que a apresentação era tão importante quanto a qualidade dos pêssegos. As pessoas compravam primeiro com os olhos, depois com o paladar. O ônibus rural atrasava mais de 1 hora. Isabela sentou-se na sombra escassa de uma árvore à beira da estrada, protegendo os pêssegos do sol direto. Cada fruto representava dias de trabalho árduo, desde o plantio até a colheita cuidadosa. Não podia perdê-los por causa do calor. Foi quando escutou o ronco potente do motor. Não era o ônibus decrépito que ela conhecia tão bem. Um carro de luxo prateado diminuiu a velocidade e parou alguns metros à frente. Isabela hesitou. Dona Socorro sempre a alertava sobre aceitar carona de estranhos, especialmente homens desconhecidos. A porta do motorista se abriu e desceu um homem alto, de ombros largos, vestindo roupas caras que contrastavam com o cenário rural. Vicente Andrade tinha 29 anos e nunca havia pisado naquela estrada antes daquele dia. Estava indo resolver pendências burocráticas em uma das propriedades rurais que seu pai comprara recentemente. "Você está bem?" perguntou ele, aproximando-se com certa cautela. "Vi que está esperando há algum tempo." Isabela levantou-se rapidamente, segurando firme a caixa de pêssegos. "Estou esperando o ônibus rural, senhor. Deve chegar a qualquer momento." Vicente observou a jovem à sua frente. Havia algo especial nela, uma dignidade natural que ele raramente encontrava nas mulheres de seu círculo social. Os olhos dela eram límpidos como água de nascente, e mesmo com o rosto suado pelo calor, ela mantinha uma postura elegante. "O ônibus quebrou na estrada principal", disse Vicente, lembrando-se do veículo parado que havia visto quilômetros atrás. "Vi o motorista tentando consertar. Acho que não vai passar hoje." Isabela sentiu o coração acelerar. Precisava chegar à cidade para vender os pêssegos antes do fim da tarde. Era o dinheiro que garantiria os remédios de Dona Socorro e a comida da semana. "Eu posso levá-la", ofereceu Vicente, surpreendendo a si mesmo. Não era seu hábito oferecer carona para estranhos, especialmente mulheres jovens, que poderiam interpretar mal suas intenções. Mas algo naquela situação o movia. Isabela mordeu o lábio inferior, pesando as opções. O sol estava ficando mais forte, os pêssegos começariam a se deteriorar em breve, e sua tia contava com aquela renda. "Eu pago pela corrida", disse ela, abrindo a pequena bolsa que carregava no ombro. Vicente balançou a cabeça. "Não é necessário. Estou indo para a cidade mesmo." Após alguns segundos de hesitação, Isabela concordou. Seguiu Vicente até o carro, impressionada com o luxo do veículo. O interior tinha couro legítimo e tecnologia que ela só havia visto em revistas. Acomodou a caixa de pêssegos no banco traseiro com cuidado extremo. Vicente ligou o ar-condicionado e começou a dirigir em silêncio. Isabela manteve as mãos entrelaçadas no colo, observando a paisagem familiar através da janela. Sentia-se deslocada naquele ambiente tão diferente do seu mundo. "Você cultiva esses pêssegos?" perguntou Vicente depois de alguns minutos, quebrando o silêncio. "Sim, senhor. Minha tia me ensinou desde pequena. Ela diz que cada pêssego tem sua personalidade, seu tempo certo de amadurecer." Vicente sorriu. Era a primeira vez em meses
que ouvia alguém falar com tanta paixão sobre algo tão simples. Em seu mundo, as conversas giravam em torno de números, lucros, estratégias empresariais. E há quanto tempo faz isso? Desde que tinha 8 anos. Foi quando vim morar com tia Socorro. Meus pais... Isabela hesitou, as palavras presas na garganta. Eles partiram quando eu era criança. Tia Socorro me criou como filha. Vicente sentiu algo diferente no peito, uma sensação que não conseguia nomear. Havia sinceridade absoluta na voz daquela jovem, uma pureza que o tocava de forma inexplicável. Eles chegaram ao centro de Uberlândia quando o sol começava a baixar no horizonte. Isabela indicou o local onde costumava vender seus produtos, próximo à feira municipal. Vicente parou o carro e ficou observando enquanto ela retirava cuidadosamente a caixa de pêssegos. Obrigada pela carona, disse Isabela, fazendo uma leve reverência. Deus lhe pague. Vicente desceu do carro. Espere. Isabela voltou-se surpresa. Quanto custa 1 quilograma dos seus pêssegos? Isabela informou o preço e Vicente pediu 5 quilogramas, pagando muito mais do que o valor. Isabela tentou devolver o troco, mas ele recusou. É pela qualidade, disse Vicente mordendo um dos pêssegos. O sabor era excepcional, doce e suculento como jamais havia provado. Quando Vicente partiu, Isabela ficou olhando o carro desaparecer no trânsito. Não sabia ainda que aquele encontro marcaria o início da maior transformação de sua vida. Nos dias seguintes, Vicente não conseguiu tirar Isabela de seus pensamentos. Havia algo nela que o inquietava, uma autenticidade que fazia todos os seus valores se questionarem. Decidiu voltar à mesma estrada rural, fingindo ter negócios na região. Isabela estava lá novamente, esperando o ônibus rural com sua caixa de pêssegos. Desta vez, ela aceitou a carona sem hesitação. Vicente começou a fazer aquilo com frequência, sempre encontrando desculpas para passar pela estrada rural às quartas e sextas-feiras. Durante essas viagens, conversavam sobre tudo. Isabela contava sobre sua vida simples, sobre os cuidados com a horta, sobre os livros que pegava emprestado na biblioteca municipal. Vicente, por sua vez, falava sobre arquitetura, medicina, os lugares que havia conhecido em suas viagens. Isabela descobriu que Vicente havia abandonado o curso de medicina no 5º ano para assumir responsabilidades na empresa da família. Ele contou sobre o avô médico, que havia desenvolvido métodos revolucionários de tratamento, mas que nunca foram reconhecidos. Às vezes sinto que traí não só a mim mesmo, mas também a memória dele, confessou Vicente durante uma dessas viagens. Isabela escutava com atenção, oferecendo palavras de conforto que saíam naturalmente do coração. Ela tinha o dom de enxergar beleza e esperança, mesmo nas situações mais difíceis. O que Isabela não sabia era que Vicente estava mentindo sobre suas idas constantes àquela região. Ele ia lá exclusivamente para vê-la, para ter esses momentos de conversa que haviam se tornado a parte mais importante do seu dia. Após 3 semanas desses encontros, Vicente tomou uma decisão que mudaria tudo. Decidiu se declarar para Isabela. Marcou um encontro especial, levou-a para jantar em um restaurante elegante da cidade. Isabela se sentiu deslocada no ambiente sofisticado, mas Vicente fez todo o possível para que ela se sentisse confortável. Durante o jantar, Vicente segurou as mãos de Isabela e falou sobre seus sentimentos. Disse que ela havia mudado sua perspectiva sobre a vida, que ao lado dela havia descoberto o significado de felicidade genuína. Isabela estava emocionada, mas também confusa. Como alguém da posição social de Vicente poderia se interessar por ela? Havia tanta diferença entre seus mundos. Vicente percebeu sua hesitação. Isabela, eu sei que somos de mundos diferentes, mas isso não importa. O que importa é o que sentimos um pelo outro. Isabela sentiu lágrimas nos olhos. Também havia se apaixonado por Vicente, mas temia que aquilo fosse apenas uma aventura passageira para ele. Vicente, você tem certeza disso? Sua família, seus amigos, eles vão aceitar alguém como eu? Vicente segurou o rosto dela entre as mãos. Minha família vai ter que aceitar. Você é a mulher que escolhi.
Naquela noite, Vicente a levou para conhecer a propriedade rural que sua família havia adquirido. Era uma fazenda enorme, com uma casa principal imponente. Ele tinha planos de transformar parte da propriedade em um projeto social, combinando agricultura sustentável com medicina preventiva, uma forma de honrar a memória do avô. Isabela ficou maravilhada com a visão de Vicente, com sua capacidade de sonhar grande e fazer a diferença. Começou a acreditar que talvez aquele amor pudesse realmente dar certo. Mas o que nenhum dos dois sabia era que, naquele mesmo momento, a mãe de Vicente estava contratando um detetive particular para investigar Isabela. Dona Márcia Andrade não aceitaria que o filho único se envolvesse com uma camponesa sem educação formal. A investigação revelaria segredos que nem Isabela conhecia sobre seu próprio passado. Segredos que Dona Márcia usaria de forma cruel para destruir aquele amor que ela considerava inapropriado para a posição social da família. O detetive descobriu documentos sobre a origem dos pêssegos que Isabela vendia. Eles não eram totalmente produzidos na propriedade da tia Socorro. Parte da mercadoria era comprada de outros produtores e revendida. Uma pequena mentira comercial que Dona Socorro mantinha para conseguir uma margem de lucro maior. Era uma descoberta insignificante para qualquer pessoa sensata, mas Dona Márcia viu nela a oportunidade perfeita para manchar a reputação de Isabela e afastar o filho daquela paixão inconveniente. Enquanto isso, Vicente e Isabela viviam os dias mais felizes de suas vidas. Ele começou a frequentar a casa simples de Dona Socorro, ajudando nos cuidados da horta, aprendendo sobre o cultivo de frutas. Isabela, por sua vez, acompanhava Vicente em seus projetos sociais, oferecendo ideias práticas que ele jamais havia considerado. A química entre eles era inegável. Vicente havia encontrado em Isabela não apenas uma companheira romântica, mas uma parceira de vida que compartilhava seus valores mais profundos sobre fazer a diferença no mundo. Dona Socorro observava o relacionamento com apreensão. Ela também havia sido jovem e apaixonada por um homem de família abastada. Conhecia o final daquela história, mas ao ver a sinceridade no olhar de Vicente quando falava sobre Isabela, começou a ter esperança de que talvez aquela história pudesse ter um desfecho diferente. As coisas mudaram drasticamente em uma quinta-feira chuvosa. Vicente chegou à estrada rural mais cedo que o usual, ansioso para ver Isabela. Ela estava na parada do ônibus, mas não sozinha. 2 homens de ternos escuros conversavam com ela, mostrando documentos. Vicente estacionou e aproximou-se rapidamente. Os homens se identificaram como advogados da empresa Andrade. Estavam ali para notificar Isabela sobre um processo judicial por propaganda enganosa na venda de produtos agrícolas. Isabela estava pálida, tremendo de nervosismo. Não entendia nada sobre leis ou processos judiciais. Tudo o que sabia era cultivar pêssegos e fazer o que a tia Socorro havia lhe ensinado. Vicente ficou chocado. Reconheceu o nome da firma de advocacia. Era a mesma que sua família utilizava para assuntos corporativos. Compreendeu imediatamente que aquilo era obra de sua mãe. Há algum engano, disse Vicente aos advogados. Esta jovem não fez nada de errado. Um dos advogados mostrou os documentos comprobatórios. Senhor Andrade, temos evidências de que a senhorita Costa vende produtos agrícolas com procedência falsificada. Isso configura crime contra o consumidor. Isabela olhou para Vicente com olhos cheios de lágrimas. Vicente, eu não entendo o que está acontecendo. Tia Socorro sempre disse que... Vicente tomou os papéis das mãos do advogado e os rasgou. Isso é perseguição. Vou resolver esta questão com minha família. Os advogados se retiraram, mas deixaram claro que voltariam com outras vias dos documentos e que o processo seguiria seu curso legal. Isabela desmoronou. Sentou-se na beira da estrada e chorou como nunca havia chorado antes. Vicente tentou consolá-la, mas ela o afastou. Sua família está certa, Vicente. Eu não sirvo para o seu mundo. Sou apenas uma camponesa ignorante que nem sabia que estava fazendo algo errado. Vicente ajoelhou-se diante dela. Isabela, isso não significa nada. Vamos resolver juntos. Não, Vicente. Você precisa voltar para a sua vida, para a sua família. Eu só vou causar problemas para você.
Naquela noite, Isabela não apareceu no local onde costumavam se encontrar. Vicente foi até a propriedade de Dona Socorro, mas encontrou a casa vazia. Uma vizinha disse que elas haviam viajado para cuidar de uma parente doente em outra cidade. Vicente sabia que era mentira. Isabela estava fugindo dele, fugindo de tudo que aquele amor havia trazido de complicação para sua vida simples. Durante 2 semanas, Vicente procurou Isabela por toda Uberlândia e região. Não a encontrou em lugar algum. Dona Márcia observava o desespero do filho com satisfação, acreditando ter vencido aquela batalha. Mas Vicente estava longe de desistir. Pela primeira vez na vida, estava disposto a enfrentar a família, a sociedade, o mundo inteiro pelo amor de uma mulher. Não sabia ainda que Isabela havia se escondido em uma pequena cidade vizinha, trabalhando como diarista para sobreviver, com o coração despedaçado, mas ainda amando o homem que havia mudado sua vida para sempre. 2 semanas após o desaparecimento de Isabela, Vicente dirigia pelas estradas rurais de Uberlândia com a obsessão de um homem desesperado. Havia visitado cada cidade vizinha, cada distrito, cada pequena propriedade onde alguém pudesse ter informações sobre Isabela Costa e Dona Socorro. Na empresa da família, Vicente mal conseguia se concentrar nas reuniões. Geraldo Andrade observava o filho com crescente irritação. A produtividade de Vicente havia despencado drasticamente e seus erros administrativos começavam a preocupar os sócios. "Vicente, você precisa esquecer essa história e voltar ao normal", disse Geraldo durante uma reunião executiva. "Esta empresa não pode ser prejudicada por seus caprichos românticos." Vicente levantou-se da mesa com força. "Caprichos românticos? Estou falando da mulher que amo." Dona Márcia, que participava da reunião como conselheira, suspirou teatralmente. "Meu filho, você nem sequer conhece direito essa moça. 2 semanas de relacionamento não são suficientes para construir nada sério." "Eram 3 meses, mãe. 3 meses de conversas diárias, de planos compartilhados, de descobrir que existe alguém neste mundo que me entende completamente." Geraldo bateu o punho na mesa. "Chega, Vicente, ou você volta ao normal, ou será afastado temporariamente da empresa até recuperar o juízo." Vicente olhou para os pais com uma mistura de raiva e decepção. "Vocês orquestraram tudo isso, não foi? O processo judicial, os advogados. Vocês sabiam exatamente onde me encontrar na estrada rural porque mandaram me seguir." Dona Márcia tentou negar, mas Vicente interrompeu-a. "Não me mintam. Reconheci a firma de advocacia. É a mesma que usamos para questões corporativas." O silêncio na sala foi eloquente. Vicente compreendeu que seus pais eram capazes de qualquer coisa para afastá-lo de Isabela. Naquela mesma tarde, Vicente decidiu tomar uma atitude drástica. Dirigiu-se ao escritório da firma de advocacia que havia processado Isabela. Usando sua influência como cliente importante, conseguiu acesso aos arquivos do caso. O que descobriu o deixou furioso. O processo era baseado em evidências triviais, documentos de compra, que provavam apenas que Dona Socorro adquiria alguns produtos de outros produtores para revender. Era uma prática comercial comum na agricultura familiar, absolutamente legal quando não havia ocultação da origem. Vicente contratou um advogado independente para anular o processo. Em 3 dias, conseguiu uma decisão judicial que arquivava definitivamente o caso, reconhecendo que não havia crime algum nas atividades comerciais de Isabela. Com os documentos da absolvição nas mãos, Vicente intensificou sua busca por Isabela. Foi quando decidiu procurar em hospitais e postos de saúde da região, utilizando os conhecimentos médicos que havia adquirido antes de abandonar o curso. No Hospital Geral de Uberlândia, Vicente ofereceu-se para ajudar como voluntário nas emergências rurais. Durante um plantão, foi chamado para atender uma ocorrência em uma cidadezinha próxima, onde uma mulher havia desmaiado em seu local de trabalho. Quando chegou ao local, uma casa de família onde a mulher trabalhava como diarista, Vicente ficou paralisado. Era Isabela. Ela estava inconsciente no chão da cozinha, pálida e com respiração irregular. Vicente imediatamente aplicou seus conhecimentos médicos, verificando os sinais vitais e organizando o transporte para o hospital. Durante o trajeto na ambulância,
Vicente segurou a mão de Isabela e sussurrou: Eu vou cuidar de você. Prometo que vou cuidar de você. No hospital, os exames revelaram que Isabela estava com anemia severa e desnutrição. Ela havia passado 2 semanas comendo muito pouco, trabalhando excessivamente e dormindo mal devido ao estresse emocional. Quando Isabela acordou e viu Vicente ao lado de sua cama, começou a chorar. Você não deveria estar aqui, disse ela com a voz fraca. É exatamente aqui que devo estar. Isabela, o processo foi arquivado. Você não fez nada de errado. Meus pais manipularam toda aquela situação. Isabela tentou sentar-se na cama, mas Vicente a impediu gentilmente. Você precisa descansar. Está muito debilitada. Foi nesse momento que Isabela viu um lado de Vicente que desconhecia. Ele cuidava dela com conhecimento técnico e carinho profissional, ajustando o soro, monitorando sua pressão arterial, explicando cada procedimento médico. Você realmente entendia de medicina, disse Isabela, impressionada com a competência dele. Vicente sorriu. 5 anos de faculdade não desaparecem assim, eu só parei de praticar. Por que abandonou algo que você claramente ama? Vicente sentou-se na cadeira ao lado da cama. Porque meus pais me convenceram de que a empresa familiar precisava de mim. Disseram que eu tinha a responsabilidade de continuar o legado dos Andrade nos negócios. E o legado médico do seu avô. Esse eles preferem esquecer. Dizem que não dá dinheiro, que é perda de tempo. Isabela segurou a mão de Vicente. Mas você pode retomar. Nunca é tarde para voltar a fazer o que realmente importa. Nos 3 dias em que Isabela ficou internada, Vicente praticamente não saiu do hospital. Ele alternava entre cuidar dela e atender outros pacientes como voluntário. Os médicos da unidade ficaram impressionados com seus conhecimentos e sua dedicação. Dona Socorro chegou ao hospital no 2º dia, depois que uma vizinha conseguiu contactá-la. Ela havia se escondido com Isabela em uma cidade próxima, mas quando a sobrinha começou a passar mal, decidiu que era hora de voltar e enfrentar a situação. Dona Socorro observou Vicente cuidando de Isabela com atenção médica e carinho pessoal. Havia algo genuíno naquele jovem que ela não conseguia negar. Você realmente ama minha menina, disse Dona Socorro para Vicente durante uma conversa no corredor do hospital. Com toda a minha alma, Dona Socorro, e quero passar o resto da vida provando isso. Sua família não vai aceitar facilmente. Então teremos que conquistar essa aceitação, ou construir nossa própria família longe deles. Dona Socorro riu. Você fala como alguém que nunca teve que escolher entre amor e segurança financeira. É verdade, nunca tive que fazer essa escolha, mas agora entendo que sem amor verdadeiro, toda a segurança do mundo não vale nada. Quando Isabela recebeu alta médica, Vicente a levou de volta para a propriedade de Dona Socorro. Durante o trajeto, ele contou sobre sua decisão de voltar a estudar medicina. Vou terminar o curso, Isabela. Vou me formar e abrir uma clínica na região rural. Existem comunidades aqui que não têm acesso adequado aos cuidados médicos. Isabela sorriu. Era a primeira vez em semanas que se sentia genuinamente feliz. E eu posso ajudar com o projeto da horta medicinal. Tia Socorro conhece muitas plantas que têm propriedades curativas. Seria perfeito. Combinar medicina moderna com sabedoria popular. Durante os dias seguintes, Vicente dividiu seu tempo entre os estudos médicos e os cuidados com Isabela. Ele voltou à universidade para negociar seu retorno ao curso, enfrentando burocracias e preconceitos de professores que o consideravam um desistente privilegiado. Isabela, ainda em recuperação, começou a desenvolver um projeto de agricultura medicinal em conjunto com Dona Socorro. Elas pesquisavam sobre ervas tradicionais e suas aplicações terapêuticas, criando um catálogo que poderia ser útil para a futura clínica de Vicente. A relação entre eles se fortaleceu durante esse período. Vicente aprendeu sobre a força e a resiliência de Isabela, enquanto ela descobriu a dedicação e a competência profissional dele. Eles se tornaram parceiros não apenas no amor, mas também nos sonhos profissionais. Contudo, a família Andrade não ficou passiva diante da reconciliação do casal. Dona Márcia estava furiosa com o fato de que o processo judicial havia sido anulado e que Vicente havia encontrado Isabela novamente.
Geraldo Andrade tomou uma decisão drástica. Cortou o acesso de Vicente à conta bancária da família e ameaçou expulsá-lo da empresa se ele não terminasse definitivamente o relacionamento com Isabela. Você tem 48 horas para escolher, Vicente, disse Geraldo durante uma discussão acalorada. Ou essa camponesa, ou sua família e seu futuro financeiro. Vicente olhou para o pai com determinação. Já escolhi, pai. Escolho Isabela e escolho a medicina. Vocês que decidam se querem fazer parte da minha vida. Dona Márcia começou a chorar dramaticamente. Vicente, você está destruindo tudo que construímos para você. Vocês construíram para vocês, mãe, não para mim. Eu quero construir minha própria vida, baseada nos meus valores. Naquela noite, Vicente contou para Isabela sobre a ultimato da família. Ela ficou arrasada, achando-se culpada por ser a causa de tanto conflito familiar. Vicente, talvez seja melhor você aceitar o que eles querem. Eu não posso ser responsável por você perder sua família. Vicente segurou o rosto de Isabela entre as mãos. Isabela, você não está me fazendo perder nada. Está me ajudando a encontrar tudo o que realmente importa na vida. Eles passaram a noite conversando sobre o futuro, fazendo planos concretos sobre como sobreviver financeiramente enquanto Vicente terminava o curso de medicina. Isabela propôs expandir a venda de produtos agrícolas para outros mercados, enquanto Vicente poderia trabalhar como plantonista em hospitais durante o período acadêmico. Era um plano ousado, mas viável. Eles tinham amor, determinação e complementaridade profissional. O que não sabiam era que Dona Márcia estava preparando um golpe ainda mais devastador para separá-los definitivamente. A mãe de Vicente havia descoberto informações sobre o passado de Dona Socorro, segredos guardados há décadas que poderiam abalar completamente a estrutura familiar de Isabela. Segredos que ela usaria sem escrúpulos para destruir aquele amor que considerava uma ameaça ao status da família Andrade. 3 semanas após a alta médica de Isabela, Dona Socorro acordou uma manhã com o coração pesado. Havia recebido uma carta que a fez reviver memórias que mantinha enterradas há mais de 30 anos. A caligrafia elegante no envelope não deixava dúvidas sobre quem era a remetente: Márcia Andrade. A carta era curta e direta. Precisamos conversar sobre o passado que você esconde de sua sobrinha. Amanhã, às 15 horas, na fazenda Santa Clara. Venha sozinha. Dona Socorro sabia exatamente do que se tratava. Havia chegado o momento de enfrentar verdades que esperava levar para o túmulo. Márcia havia descoberto sobre Geraldo, sobre o amor proibido que havia marcado sua juventude e moldado todas as suas escolhas posteriores. Naquele mesmo dia, Isabela estava na horta medicinal, catalogando as propriedades de cada planta junto com Vicente. Eles haviam transformado um pequeno terreno da propriedade em um laboratório natural, onde testavam a eficácia de ervas tradicionais que Dona Socorro conhecia desde criança. A babosa combinada com mel de abelhas nativas tem propriedades cicatrizantes excepcionais, explicava Isabela, mostrando para Vicente as anotações detalhadas que faziam. Tia Socorro usou isso para curar uma ferida no meu braço quando eu tinha 12 anos. Cicatrizou sem deixar marca. Vicente examinou a planta com interesse médico. A ciência moderna está redescobrindo muita sabedoria popular. Seu trabalho aqui pode ter aplicações reais na medicina rural. Isabela sorriu, sentindo-se valorizada. Vicente tinha o dom de fazer suas habilidades simples parecerem importantes e respeitáveis. Era uma das muitas formas como ele demonstrava amor, enxergando valor onde outros viam apenas rusticidade. Vicente, disse Isabela, sentando-se na sombra de uma árvore frutífera, às vezes tenho medo de que tudo isso seja bom demais para ser verdade, como se fosse um sonho que vai acabar quando eu menos esperar. Vicente sentou-se ao lado dela, pegando sua mão entre as suas. Isabela, eu sei que minha família tem causado muitos problemas, mas isso não vai mudar o que sinto por você. Estamos construindo algo sólido, baseado em valores reais. Mas você está sacrificando tanto por mim. Sua relação com seus pais, sua segurança financeira. Não estou sacrificando nada importante.
Estou finalmente fazendo escolhas que me tornam uma pessoa melhor. Eles foram interrompidos pela chegada de Dona Socorro, que voltava da cidade com uma expressão preocupada. Isabela notou imediatamente que algo estava errado com a tia. Tia Socorro, aconteceu alguma coisa? A mulher mais velha hesitou. Olhou para Vicente e depois para Isabela, claramente lutando com alguma decisão interna. Isabela, preciso sair amanhã à tarde. Vou resolver uma questão do passado. Quer que eu vá com você? Não. A resposta saiu mais brusca do que Dona Socorro pretendia. É algo que preciso resolver sozinha. Vicente percebeu a tensão na voz de Dona Socorro, mas respeitou sua privacidade. Isabela, contudo, ficou intrigada com o comportamento estranho da tia. Na manhã seguinte, Vicente chegou cedo à propriedade para continuar os estudos na horta medicinal. Encontrou Isabela agitada, caminhando de um lado para o outro do quintal. Tia Socorro saiu antes do amanhecer, disse Isabela. Isso não é normal. Ela sempre me conta tudo, nunca esconde nada. Vicente abraçou Isabela, tentando tranquilizá-la. Talvez seja apenas algum assunto particular que ela precisa resolver. Todos temos questões pessoais que preferimos manter privadas. Não a tia Socorro. Ela sempre disse que não havia segredos entre nós. Enquanto isso, na fazenda Santa Clara, propriedade que a família Andrade adquirira recentemente, Dona Socorro caminhava em direção à casa principal com passos lentos. Cada metro daquela terra despertava memórias dolorosas de sua juventude. Márcia Andrade a esperava na varanda, elegante como sempre, mas com uma expressão fria que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Socorro, disse Márcia sem se levantar da cadeira onde estava sentada. Obrigada por vir. O que você quer, Márcia? Quero que você conte para sua sobrinha a verdade sobre o passado, sobre você e meu marido. Dona Socorro sentiu as pernas tremerem. Isso foi há mais de 30 anos. Não tem relevância para a vida atual. Tem sim. Tem tudo a ver com o fato de meu filho estar se envolvendo com uma família que esconde segredos. Isabela tem o direito de saber que tipo de mulher a criou. Márcia levantou-se e caminhou até ficar próxima a Dona Socorro. Ou você conta para ela, ou eu conto. A escolha é sua. Dona Socorro fechou os olhos, revivendo a dor de 3 décadas atrás. Ela havia sido jovem, apaixonada, ingênua o suficiente para acreditar que Geraldo Andrade a amava de verdade. Eles haviam se conhecido durante uma festa na fazenda, quando ela trabalhava como cozinheira, para eventos da alta sociedade rural. O relacionamento durou 8 meses intensos e secretos. Geraldo prometia que deixaria a noiva de família rica para ficar com Socorro. No dia do casamento arranjado, ela esperou por ele na igreja onde haviam marcado de fugir juntos. Ele nunca apareceu. Você sabe muito bem o que aconteceu naquela época, disse Dona Socorro com a voz embargada. Seu marido fez promessas que não cumpriu. Me abandonou para casar com você por conveniência familiar. E você nunca superou isso, não é? Por isso, nunca se casou, nunca teve filhos. Viveu alimentando um rancor contra a nossa família. Nunca alimentei rancor. Apenas escolhi proteger meu coração de outras decepções. Márcia sorriu friamente. E agora, quer que sua sobrinha passe pela mesma situação? Vicente é igualmente inconstante, Socorro. Homens da nossa família não se prendem a mulheres de classe inferior. Vicente é diferente do pai. Todos os homens são iguais quando se trata de responsabilidades familiares. Ele pode estar apaixonado agora, mas quando a realidade bater, quando nossa família pressionar de verdade, ele fará a mesma escolha que Geraldo fez. Dona Socorro sentiu uma dor profunda no peito. A possibilidade de Isabela passar pela mesma humilhação que ela havia sofrido era insuportável. O que você quer exatamente, Márcia? Quero que você convença Isabela a terminar esse relacionamento. Diga a ela que homens ricos brincam com mulheres pobres, mas sempre voltam para seu mundo quando chega a hora de decisões sérias. E se eu me recusar? Então eu conto para Isabela sobre nosso passado, sobre como você sempre soube que Geraldo era o pai do Vicente, sobre como escondeu isso dela durante todos esses anos. Como você acha que ela reagirá ao saber que omitiu informações tão importantes? Dona Socorro sentiu o mundo girar ao seu redor.
Isabela não sabia que Vicente era filho do homem que havia partido o coração de sua tia. Descobrir isso seria devastador, especialmente da forma cruel como Márcia contaria a história. Você tem 48 horas para resolver isso do seu jeito, disse Márcia, voltando-se para entrar na casa. Depois disso, eu mesma conversarei com Isabela. Dona Socorro voltou para casa com o coração pesado. Encontrou Isabela e Vicente trabalhando juntos na horta, rindo de alguma piada compartilhada. A harmonia e felicidade entre eles a fez questionar se Márcia estava certa sobre Vicente ser igual ao pai. Durante o jantar, Dona Socorro observou atentamente como Vicente tratava Isabela. Havia respeito genuíno, admiração real, parceria verdadeira. Mas seria suficiente para resistir às pressões familiares intensas? Vicente, disse Dona Socorro de repente, interrompendo a conversa sobre plantas medicinais. Você já pensou no que vai fazer quando sua família realmente pressionar, quando ameaçarem cortar relações definitivamente? Vicente parou de comer e olhou diretamente para Dona Socorro. Já pensei, sim. E minha resposta é sempre a mesma. Escolho Isabela e a vida que estamos construindo juntos. Mesmo que isso signifique pobreza, mesmo que signifique trabalhar duro para sobreviver, sem os luxos aos quais está acostumado. Dona Socorro, eu cresci cercado de luxo, mas nunca fui feliz. Com Isabela descobri o que é alegria genuína. Prefiro ser feliz e simples do que rico e vazio. Isabela segurou a mão de Vicente, emocionada com suas palavras. Dona Socorro observou o gesto e viu amor verdadeiro entre eles. Após o jantar, enquanto Vicente ajudava Isabela a lavar a louça, Dona Socorro tomou uma decisão. Não contaria sobre o passado com Geraldo, pelo menos não ainda. Daria uma chance para Vicente provar que era diferente do pai. Mas também não ficaria passiva. Decidiu testar Vicente de forma sutil, criando situações que revelariam sua verdadeira natureza e compromisso. Vicente, disse ela quando ele se preparava para partir. Amanhã é sábado. Por que não passa o dia todo aqui conosco? Isabela pode te mostrar como preparar conservas tradicionais e você pode nos ajudar com os trabalhos pesados da propriedade. Vicente aceitou imediatamente, animado com a perspectiva de um dia inteiro ao lado de Isabela, aprendendo sobre a vida rural. Naquela noite, Isabela e Dona Socorro conversaram sobre o futuro. Isabela confessou seus medos sobre as diferenças sociais, mas também sua certeza sobre o amor que sentia por Vicente. Tia Socorro, eu sei que você se preocupa comigo, mas Vicente me faz sentir completa, valorizada, amada de verdade. Dona Socorro abraçou a sobrinha. Minha menina, só quero que você seja feliz, mas também quero que seja cuidadosa. O amor nem sempre é suficiente para vencer todas as dificuldades. Eu sei, mas também sei que vale a pena tentar. No dia seguinte, Vicente chegou antes do nascer do sol, disposto a participar de todas as atividades rurais. Ajudou a ordenhar as vacas, carregou sacos de ração, consertou uma cerca quebrada e à tarde participou do preparo das conservas tradicionais. Durante todo o dia, Dona Socorro observou Vicente discretamente. Ele não demonstrou nenhum sinal de impaciência ou desconforto com o trabalho pesado. Pelo contrário, parecia genuinamente interessado em aprender e contribuir. À noite, quando preparavam uma fogueira no quintal para assar milho e batata doce, Vicente contou histórias sobre seu avô médico, falando com carinho sobre os métodos tradicionais que ele usava. Vovô sempre dizia que a melhor medicina combina conhecimento científico com sabedoria ancestral, disse Vicente, observando as chamas da fogueira. Ele teria adorado conhecer vocês. Dona Socorro sentiu algo mudar em seu coração. Vicente realmente parecia diferente do pai. Havia autenticidade nele que Geraldo nunca tivera, mas ainda havia o ultimato de Márcia para lidar. E Dona Socorro sabia que a guerra pela felicidade de Isabela estava apenas começando. Uma semana depois da ameaça de Márcia, Dona Socorro ainda não havia decidido o que fazer. O prazo se esgotava rapidamente, e ela observava Isabela e Vicente com o coração dividido entre o medo e a esperança. Naquele domingo, Isabela havia convidado Vicente para acompanhá-la à festa junina da comunidade rural.
Era a primeira vez que ele participaria de uma celebração tradicional, e Isabela estava ansiosa para apresentá-lo aos vizinhos e amigos. Vicente chegou à propriedade no meio da tarde, vestindo roupas simples que havia comprado especialmente para a ocasião. Isabela riu ao vê-lo tentando ajustar a camisa xadrez. "Você está ótimo", disse ela, ajeitando o colarinho, "mas precisa relaxar. Uma festa junina não é um evento corporativo. É que nunca participei de nada assim. Minha família sempre considerou essas festas primitivas." Isabela parou de arrumar a camisa dele e o olhou nos olhos. "Vicente, se você não se sentir confortável, não precisa ir." "Não é isso, Isabela. Quero muito ir. Só estou nervoso porque é importante para você. Então é importante para mim." Dona Socorro observava a conversa da janela da cozinha. A sinceridade de Vicente era inegável, mas a lembrança das palavras de Márcia ainda ecoava em sua mente. Todos os homens são iguais quando se trata de responsabilidades familiares. A festa junina acontecia no centro da comunidade rural, em um terreiro iluminado por bandeirinhas coloridas e fogueiras. O cheiro de milho assado, paçoca e quentão pairava no ar, misturado com o som de sanfona e viola. Quando Isabela e Vicente chegaram, várias pessoas se aproximaram para conhecer o namorado da menina da Socorro. Vicente foi apresentado como o doutor que está estudando plantas medicinais, uma versão simplificada que Isabela achara melhor para evitar comentários sobre diferenças sociais. Vicente surpreendeu a todos e a si mesmo ao se adaptar rapidamente ao ambiente. Conversou com os agricultores sobre técnicas de cultivo, ajudou a servir quentão para os idosos e até arriscou alguns passos na dança tradicional. Durante a quadrilha, quando o casamento caipira foi anunciado, Isabela e Vicente foram escolhidos como noivos pela brincadeira. Era uma tradição da festa, mas para Isabela teve um significado especial ver Vicente participar com alegria genuína. "Aceita casar com a noiva?" perguntou o padre da quadrilha. "Aceito", respondeu Vicente, olhando diretamente para Isabela com um sorriso que fez o coração dela acelerar. Quando trocaram alianças de palha, Vicente sussurrou no ouvido de Isabela: "Um dia vai ser de verdade." Isabela corou e riu, sentindo-se mais amada do que nunca. Dona Socorro, observando de longe, viu a felicidade radiante da sobrinha e sentiu o coração apertar. Após a festa, quando voltavam para casa, Vicente parou o carro no meio da estrada rural e se voltou para Isabela. "Isabela, eu preciso te contar uma coisa importante." O tom sério de Vicente a preocupou. "O que foi?" "Hoje de manhã, antes de vir para cá, estive na universidade organizando meu retorno ao curso de medicina. Mas descobri algo que pode mudar todos os nossos planos." Isabela sentiu o estômago apertar. "O quê?" Vicente respirou fundo. "Encontrei documentos do meu avô na biblioteca da faculdade. Ele desenvolveu um método de reabilitação que combina fisioterapia tradicional com musicoterapia e aromaterapia. Foi rejeitado pela comunidade médica na época porque consideraram muito alternativo." Isabela relaxou. Não era nada sobre o fim do relacionamento como havia temido. "Mas isso é maravilhoso, Vicente. Significa que seu avô estava à frente de seu tempo." "Exatamente. E significa também que eu posso desenvolver esse método aqui, na clínica rural. Podemos combinar os conhecimentos dele com tudo que você e Dona Socorro sabem sobre plantas medicinais." Os olhos de Isabela brilharam. "Você está falando sério?" "Completamente. Isabela, podemos criar algo revolucionário aqui. Uma clínica que oferece medicina moderna integrada com sabedoria tradicional. Seria a realização do sonho do meu avô e uma forma de honrar tudo que sua família sabe sobre cura natural." Isabela sentiu lágrimas de alegria nos olhos. "Vicente, isso seria incrível, mas sua família vai aceitar?" "Minha família vai ter que aceitar." "Isabela, hoje durante a festa, eu entendi uma coisa. Encontrei minha vocação verdadeira. Não é só medicina, não é só amor por você. É a possibilidade de fazer diferença real na vida das pessoas que mais precisam." Naquela noite, depois que Vicente partiu,
Isabela contou para Dona Socorro sobre os planos da clínica rural. A tia escutou em silêncio, impressionada com a visão abrangente que Vicente tinha para o futuro. Tia Socorro, você acha que isso pode dar certo? Dona Socorro hesitou antes de responder. Isabela, o projeto é maravilhoso. Vicente realmente parece ter encontrado sua missão na vida. Mas o quê? Mas você precisa estar preparada para a pressão que virá da família dele. Eles não vão desistir facilmente. Como se fosse uma premonição, na manhã seguinte, Geraldo Andrade apareceu na propriedade de Dona Socorro. Isabela estava na horta quando viu o carro luxuoso parar em frente à casa. Reconheceu imediatamente a semelhança física entre Geraldo e Vicente. Geraldo desceu do carro vestindo um terno caro que contrastava completamente com o ambiente rural. Dona Socorro saiu para recebê-lo e Isabela percebeu uma tensão estranha entre os dois. Socorro, disse Geraldo, com um tom formal mas carregado de significado. Geraldo, respondeu Dona Socorro, mantendo a compostura. Isabela se aproximou, intrigada com a familiaridade entre sua tia e o pai de Vicente. Isabela, disse Geraldo, voltando-se para ela. Sou o pai de Vicente, preciso conversar com você. Sobre o que, senhor? Geraldo olhou para Dona Socorro antes de responder. Sobre o futuro do meu filho e as ilusões que você está alimentando. Isabela sentiu raiva subir pelo peito. Ilusões? Senhor, com todo respeito, o que Vicente e eu temos não é ilusão. É sim, menina. Vicente é um jovem influenciável que está passando por uma fase rebelde. Logo ele percebera que lugar dele é junto à família, dirigindo nossa empresa. Vicente odeia a empresa. Ele quer ser médico. Geraldo riu com desdém. Vicente quer muitas coisas. Já quis ser astronauta, paleontólogo, professor. Essas paixões passam. A responsabilidade familiar é permanente. Dona Socorro interveio. Geraldo, você não pode decidir a vida do seu filho. Posso e vou. E você deveria ajudar Socorro. Você sabe melhor que ninguém como homens da minha família reagem sob pressão. A frase carregou um peso que Isabela não entendeu, mas que fez Dona Socorro empalidecer. O que isso significa? Perguntou Isabela, olhando entre os dois. Geraldo sorriu cruelmente. Significa que sua tia conhece bem nossa família. Não é mesmo, Socorro? Dona Socorro fechou os olhos, sabendo que o momento da verdade havia chegado. Isabela, disse ela com a voz embargada, eu e o pai do Vicente, nós nos conhecemos há muito tempo. Como assim se conhecem? Geraldo respondeu antes que Dona Socorro pudesse falar. Sua tia e eu fomos próximos quando éramos jovens. Ela pode confirmar que homens da minha família não se casam fora de nossa classe social. Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. Tia Socorro? Dona Socorro assentiu lentamente. É verdade, Isabela. Há mais de 30 anos, eu e Geraldo, nós nos envolvemos. Ele prometeu que deixaria tudo para ficar comigo. E o que aconteceu? Eu a abandonei no altar, disse Geraldo, sem qualquer remorso. Escolhi minha família, minha posição social, meu futuro. Como Vicente fará quando chegar a hora da verdade? Isabela olhou para Dona Socorro com lágrimas nos olhos. E você nunca me contou isso? Eu queria proteger você, Isabela. Queria que você tivesse a chance que eu não tive. A chance de quê? De ser humilhada como você foi? Geraldo aproveitou o momento de fragilidade. Viu? Até sua própria tia sabe que isso não pode dar certo. Isabela, eu vim aqui fazer uma proposta digna. Que proposta? Vou pagar por sua educação. Universidade particular. Curso que você escolher, apartamento próprio, mesada suficiente para uma vida confortável. Tudo o que você precisa para ter um futuro de verdade. Isabela limpou as lágrimas dos olhos e se endireitou. E em troca? Em troca você some da vida do meu filho. Para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Socorro olhava para o chão, claramente atormentada pelas memórias. Geraldo aguardava a resposta com confiança arrogante. Isabela respirou fundo e olhou diretamente para Geraldo. Senhor Andrade, muito obrigada pela oferta, mas não aceito. Isabela! Exclamou Dona Socorro, surpresa.
Não aceito porque não estou à venda. O que Vicente e eu temos não pode ser comprado nem destruído por chantagem emocional. Geraldo franziu a sobrancelha. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Estou fazendo a escolha certa e acredito que Vicente fará a mesma quando souber da sua visita. Vicente nunca saberá, porque você vai terminar com ele antes que eu precise contar. Não vou. Vai sim, porque se não fizer isso, eu destruo não apenas você, mas também sua tia. Tenho poder para tornar a vida de vocês duas um inferno. Isabela sentiu medo pela primeira vez, mas não demonstrou. Faça o que quiser. Vicente e eu vamos enfrentar tudo juntos. Geraldo voltou para o carro, mas antes de partir, virou-se uma última vez. Socorro! Você sabe o que eu sou capaz de fazer quando decido algo. Não me force a ser cruel com Isabela como não fui com você. Após Geraldo partir, Isabela e Dona Socorro se abraçaram e choraram juntas. A verdade doía, mas também trouxe alívio. Não havia mais segredos entre elas. Isabela, eu deveria ter contado antes. Tia Socorro, eu entendo por que não contou, mas agora vamos enfrentar isso juntas. Vicente precisa saber quem seu pai realmente é. E se Geraldo estiver certo? E se Vicente escolher a família na hora decisiva? Isabela limpou as próprias lágrimas e sorriu através da dor. Então pelo menos saberemos a verdade. Mas eu acredito em Vicente. Acredito no amor que ele sente por mim. Naquela tarde, quando Vicente chegou para mais um dia de estudos na horta medicinal, encontrou Isabela e Dona Socorro visivelmente abaladas. Quando soube da visita de seu pai e das ameaças feitas, Vicente ficou furioso. Ele não tinha direito de vir aqui intimidar vocês. Vicente, disse Isabela, segurando as mãos dele, agora você sabe toda a verdade sobre nossa família e a sua. A escolha é sua. Vicente olhou para as duas mulheres que mais amava no mundo e não hesitou nem um segundo. A escolha já foi feita há muito tempo, Isabela. Escolho você, escolho este lugar, escolho a vida que estamos construindo juntos. Meu pai pode fazer o que quiser. Nunca mais vou deixar alguém da minha família machucar você. 2 semanas após o confronto com Geraldo, a vida de Vicente mudou drasticamente. Seus pais cortaram completamente o apoio financeiro, cancelaram seu cartão de crédito e removeram seu nome de todas as contas bancárias da família. Márcia chegou ao extremo de trocar as fechaduras da mansão, impedindo Vicente de buscar seus pertences pessoais. Vicente se instalou em um pequeno quarto alugado próximo à universidade, sobrevivendo com o salário mínimo que recebia como plantonista noturno no hospital municipal. Durante o dia, estudava medicina e no fim da tarde ia para a propriedade de Dona Socorro trabalhar no projeto da horta medicinal com Isabela. Isabela observava Vicente adaptar-se à vida simples com admiração crescente. Ele nunca reclamava das dificuldades financeiras, nunca demonstrava saudade dos luxos perdidos. Pelo contrário, parecia mais leve e autêntico do que jamais havia sido. Vicente, disse Isabela uma tarde, enquanto preparavam mudas de ervas medicinais. Você não sente falta de nada da sua vida anterior? Vicente parou de plantar e olhou para ela. Isabela, você quer saber a verdade? Esses últimos 15 dias foram os mais felizes da minha vida. Estou fazendo o que amo, ao lado de quem amo, construindo algo que realmente importa. Isabela sorriu, mas no fundo do coração guardava um segredo que não ousava compartilhar. Durante as últimas semanas, enquanto Vicente dormia no hospital entre os plantões, ela havia estado desenvolvendo um projeto paralelo que poderia revolucionar seus planos. Usando conhecimentos que adquirira na biblioteca municipal e contatos que fizera durante as feiras, Isabela havia descoberto que várias universidades tinham programas de extensão rural voltados para a medicina alternativa. Ela vinha estudando sozinha, à noite, preparando um projeto que combinava a agricultura orgânica com fitoterapia. Dona Socorro notou a mudança no comportamento da sobrinha. Isabela acordava mais cedo, dormia mais tarde e passava horas lendo livros técnicos que buscava na cidade. Isabela, o que você está planejando? Isabela hesitou antes de responder. Tia Socorro, posso estar enganada,
mas acredito que podemos tornar nosso projeto muito maior do que Vicente imagina. Não quero criar expectativas antes de ter certeza. Mas você vai contar para ele? Vou, quando for a hora certa. Quero surpreendê-lo. O que Isabela não sabia era que Vicente também guardava um segredo. Durante seus plantões no hospital, ele havia estado em contato com médicos especializados em medicina rural e descobrira que existiam editais de financiamento governamental para projetos comunitários de saúde. Vicente vinha preparando uma proposta para obter recursos que permitiriam construir uma clínica rural completa, equipada com laboratório de fitoterapia e centro de reabilitação baseado nos métodos do avô. Ele também não queria criar expectativas antes de ter respostas concretas. Ambos trabalhavam secretamente em seus projetos, movidos pelo amor e pelo desejo de construir um futuro sólido juntos. Enquanto isso, na mansão dos Andrade, a guerra contra o relacionamento de Vicente intensificava-se. Márcia contratara um detetive particular para acompanhar todos os movimentos do filho, e as informações que recebia a deixavam cada vez mais preocupada. Geraldo, disse ela durante o jantar, mostrando fotografias que o detetive havia tirado. Vicente não está apenas se adaptando à vida de pobre, está florescendo nela. Geraldo observou as imagens de Vicente trabalhando na horta, estudando na biblioteca pública, conversando animadamente com Isabela durante as refeições simples na casa de socorro. Isso é só uma fase, logo ele se cansará das dificuldades. Não é fase, Geraldo. Olhe os olhos dele nessas fotos. Quando foi a última vez que você viu Vicente verdadeiramente feliz? A pergunta incomodou Geraldo mais do que ele queria admitir. Nas fotografias, Vicente tinha uma expressão de contentamento que raramente demonstrara durante todos os anos vivendo na mansão. O que você sugere que façamos? Márcia sorriu friamente. Vou oferecer a Isabela algo que ela não poderá recusar. Vou dar a ela exatamente o que ela mais quer. A possibilidade de fazer Vicente verdadeiramente feliz. Não estou entendendo. Vou oferecer financiamento completo para o projeto da clínica rural deles. Vou dar a Vicente tudo o que ele precisa para realizar seus sonhos médicos. Geraldo franziu a sobrancelha. E em troca? Em troca, Isabela terá que convencer Vicente a aceitar um casamento arranjado com a filha dos Mendonça. Ele pode ter sua clínica e seu trabalho médico, mas terá que casar com alguém de nossa classe social. Você acha que Isabela aceitará isso? Uma mulher que realmente ama sempre escolhe a felicidade do homem amado, mesmo que isso signifique seu próprio sacrifício. No dia seguinte, Márcia apareceu na propriedade de Dona Socorro. Desta vez, ela não foi sozinha. Trouxe consigo um arquiteto, um engenheiro e uma pasta cheia de projetos elaborados. Isabela e Vicente estavam trabalhando na horta, quando viram a comitiva se aproximar. Vicente imediatamente se colocou na frente de Isabela, protegendo-a. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vicente, meu filho, vim propor uma solução para todos os nossos problemas. Márcia estendeu a pasta para Vicente. Estes são os projetos para a clínica rural mais moderna do interior brasileiro. Equipamento de última geração, laboratório completo, centro de reabilitação como seu avô sonhava, horta medicinal profissional. Tudo financiado integralmente por nossa família. Vicente abriu a pasta e ficou impressionado. Os projetos eram magníficos, muito além de qualquer coisa que ele havia sonhado para o futuro próximo. E qual é o preço? Que você aceite se casar com Amanda Mendonça. Ela é formada em administração hospitalar, tem pós-graduação em gestão de saúde. Seria a parceira ideal para administrar sua clínica. Isabela sentiu o mundo desabar ao seu redor, mas manteve a expressão serena. Vicente imediatamente fechou a pasta e a devolveu para Márcia. Não aceito. Vicente, pense com calma. Você teria tudo o que sempre quis. Eu já tenho tudo o que sempre quis, respondeu Vicente, pegando a mão de Isabela. Márcia voltou-se para Isabela. E você, vai negar a Vicente a oportunidade de ter a clínica dos sonhos por causa de ciúme? Isabela sentiu todas as inseguranças atacarem ao mesmo tempo. A clínica dos projetos poderia salvar muito mais vidas do que qualquer coisa que ela e Vicente conseguissem construir sozinhos.
Mãe, pare com isso, disse Vicente, notando a confusão no rosto de Isabela. Isabela, continuou Márcia, ignorando o filho. Uma mulher que ama de verdade sempre escolhe o bem maior. Vicente seria feliz realizando sua vocação médica. Você negaria isso a ele por egoísmo? Isabela olhou para os projetos que Vicente ainda segurava. Eram realmente impressionantes. Depois olhou para Vicente, vendo a esperança e o conflito nos olhos dele. Vicente, disse ela com a voz embargada, talvez sua mãe esteja certa. Talvez você devesse considerar... Isabela, não! Vicente largou os papéis e segurou o rosto dela entre as mãos. Não deixe que ela coloque essas ideias na sua cabeça. Mas, Vicente, pense em quantas pessoas você poderia ajudar com uma clínica assim. E pense em quantas pessoas nós podemos ajudar construindo nossa clínica do nosso jeito, baseada no nosso amor e nos nossos valores. Márcia percebeu que estava perdendo a batalha. Isabela, você tem 24 horas para pensar. Amanhã quero sua resposta final. Após Márcia partir, Isabela se afastou de Vicente e foi para dentro de casa. Dona Socorro a encontrou chorando no quarto. Isabela, o que foi? Tia Socorro. E se ela estiver certa? E se meu amor por Vicente estiver impedindo-o de realizar todo o seu potencial? Isabela, olha para mim. O que você vê quando olha nos olhos do Vicente? Amor, dedicação, felicidade. Exatamente. Você acha que ele teria essa expressão se estivesse sendo impedido de ser quem realmente é? Isabela enxugou as lágrimas. Não, mas a clínica... A clínica vai existir, Isabela. Talvez não seja exatamente como nos projetos da Márcia, mas será construída com amor verdadeiro. E isso faz toda a diferença. Naquela noite, Vicente procurou Isabela no quintal. Ela estava sentada próxima à horta, olhando as estrelas. Isabela, eu preciso te contar uma coisa. Isabela sentiu o coração acelerar, temendo que Vicente tivesse mudado de ideia sobre a proposta da mãe. Durante esses últimos dias, tenho trabalhado em segredo em um projeto. Consegui contato com programas governamentais que financiam clínicas rurais. Nossa clínica pode se tornar realidade muito mais rápido do que imaginávamos. Isabela o olhou com surpresa. Sério? Completamente sério. Isabela, não precisamos da ajuda da minha família para realizar nossos sonhos. Podemos construir tudo sozinhos, no nosso ritmo, do nosso jeito. Isabela sentiu lágrimas de alívio nos olhos. Vicente, eu também tenho uma confissão a fazer. Ela contou sobre seus estudos secretos, sobre os contatos que fizera com universidades, sobre o projeto que vinha desenvolvendo para integrar a agricultura orgânica com medicina alternativa. Vicente ficou impressionado com a iniciativa e o conhecimento que Isabela havia adquirido sozinha. Isabela, você é incrível. Estávamos trabalhando no mesmo objetivo sem nem saber. Significa que somos uma equipe de verdade. Vicente a beijou sob as estrelas. Significa que somos invencíveis juntos. Na manhã seguinte, quando Márcia chegou para buscar a resposta, encontrou Vicente e Isabela trabalhando juntos na horta, com uma energia renovada. Então? Perguntou Márcia impaciente. A resposta é não, disse Isabela firmemente. Vicente e eu vamos construir nossa própria clínica, nossa própria vida, nossa própria felicidade. Vocês vão se arrepender. Sem apoio financeiro adequado, seus sonhos ficarão apenas no papel. Vicente sorriu. Mãe, nossos sonhos já estão saindo do papel. E o mais importante, estão sendo construídos com integridade. Márcia voltou para casa derrotada, mas não vencida. Ela ainda tinha outras cartas para jogar naquela guerra. Cartas que envolviam revelações sobre o passado, que poderiam abalar definitivamente a estrutura emocional de Isabela. Enquanto isso, Isabela e Vicente comemoravam sua vitória, plantando novas mudas na horta medicinal. Não sabiam que os maiores desafios ainda estavam por vir. 3 meses haviam se passado desde que Vicente escolhera definitivamente Isabela em detrimento da família. A vida simples que construíram juntos florescia como as plantas da horta medicinal. Vicente havia conseguido aprovação para 2 editais governamentais que financiariam parcialmente a clínica rural.
E Isabela finalizara um projeto de extensão universitária que tornaria a propriedade de Dona Socorro um centro de pesquisa em fitoterapia. Tudo parecia perfeito demais para durar. A primeira rachadura na felicidade do casal apareceu quando Vicente descobriu que precisaria viajar para Brasília durante 2 semanas para participar de um programa de capacitação exigido pelos órgãos financiadores. Era uma etapa obrigatória, mas significaria a primeira separação prolongada desde que se conheceram. Isabela, são apenas 2 semanas, disse Vicente, tentando esconder sua própria ansiedade com a viagem. Quando eu voltar, teremos recursos suficientes para começar as obras da clínica. Isabela forçou um sorriso. Claro que você deve ir. É pelo nosso futuro. Mas no fundo do coração, Isabela sentia um pressentimento ruim. As palavras de Márcia ecoavam constantemente em sua mente. Homens da nossa família não se prendem a mulheres de classe inferior. Na véspera da viagem de Vicente, Dona Socorro recebeu uma visita inesperada. Patrícia Vasconcelos, uma socialite elegante de 30 anos, chegou à propriedade dirigindo um carro importado e vestindo roupas que custavam mais do que Isabela ganhava em 1 ano. Você deve ser Isabela, disse Patrícia com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou Patrícia, ex-noiva de Vicente. Isabela sentiu o estômago apertar. Vicente nunca havia mencionado ter sido noivo. Ex-noiva? Sim, ficamos noivos por 2 anos. Nosso casamento estava marcado para o mês que vem, mas Vicente decidiu explorar outras possibilidades antes de assumir responsabilidades definitivas. Isabela luta contra a vontade de vomitar. Vocês terminaram por quê? Patrícia riu de forma melodiosa. Não terminamos, querida. Vicente pediu um tempo para, como ele disse, descobrir o que realmente quer na vida. Nossos pais concordaram em adiar o casamento por 6 meses. O mundo de Isabela desmoronou naquele momento. 6 meses. Exatamente o tempo que ela e Vicente estavam juntos. Você está mentindo. Estou? Patrícia abriu a bolsa e retirou fotografias. Estas foram tiradas na nossa festa de noivado há 8 meses. E esta é a igreja onde nos casaremos em janeiro. As fotografias eram reais. Vicente e Patrícia sorriam felizes, rodeados pelas 2 famílias, claramente celebrando um noivado oficial. Isabela sentou-se na escada da casa, sentindo as pernas fraquejarem. Querida, eu entendo sua confusão, continuou Patrícia com falsa gentileza. Vicente sempre foi um romântico incurável, mas quando chegar a hora de assumir responsabilidades reais, ele voltará para onde pertence. Por que você está me contando isso? Porque gosto de Vicente e quero poupá-lo de uma situação constrangedora. Seria melhor para todos se você saísse de cena discretamente. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. As fotografias de Vicente e Patrícia não saíam de sua mente. Como ele podia ter escondido algo tão importante? Será que todo o relacionamento deles era realmente apenas uma aventura temporária? Quando Vicente chegou para se despedir antes da viagem, Isabela estava visivelmente perturbada. Isabela, o que aconteceu? Você está pálida. Isabela lutou contra a vontade de confrontá-lo imediatamente. Em vez disso, decidiu testá-lo de forma indireta. Vicente, podemos conversar sobre nosso futuro quando você voltar? Claro. Aliás, estava pensando que talvez seja a hora de oficializarmos nossa união. O que você acha? O coração de Isabela se partiu. Se Vicente estava falando de oficializar a união, por que não mencionara o noivado anterior? Por que não contara sobre Patrícia? Vamos conversar quando você voltar, repetiu Isabela, evitando olhar nos olhos dele. Vicente partiu para Brasília sentindo que havia algo errado, mas sem imaginar o que Isabela havia descoberto. Durante a primeira semana da ausência de Vicente, Isabela viveu um tormento constante. Pesquisou sobre a família Vasconcelos e confirmou que eram realmente parceiros comerciais dos Andrade. O noivado entre Vicente e Patrícia fazia sentido do ponto de vista social e financeiro. Dona Socorro observava o sofrimento da sobrinha com crescente preocupação. Isabela, você precisa conversar com Vicente quando ele voltar. Dar a ele a oportunidade de explicar.
Explicar o que, tia Socorro? As fotografias são reais. O noivado existiu. Ele escondeu isso de mim durante todo esse tempo. Talvez ele tenha tido motivos. Ou talvez Patrícia esteja certa e eu seja apenas uma aventura temporária antes dele assumir suas responsabilidades reais. Na segunda semana, a situação se tornou ainda mais complexa. Dona Márcia apareceu na propriedade com uma proposta que deixou Isabela completamente desesperada. Isabela, sei que Patrícia veio conversar com você. Imagino como deve estar se sentindo. O que a senhora quer? Quero te oferecer a chance de fazer a coisa certa. Vicente está noivo há 2 anos. O casamento só foi adiado porque ele pediu tempo para resolver algumas questões pessoais. Questões pessoais? Você, Isabela. Vicente ficou confuso depois que vocês se conheceram. Mas ele é um homem de responsabilidades. Sabe que não pode destruir um compromisso familiar por um impulso romântico. Isabela sentiu lágrimas queimando os olhos. Se ele está noivo, por que não me contou? Porque Vicente tem bom coração. Não queria magoar você. Mas agora chegou a hora de todas assumirem suas responsabilidades. Márcia abriu uma pasta e mostrou documentos legais. Este é o contrato do casamento entre Vicente e Patrícia. Está tudo acertado há 2 anos. Divisão de bens, cláusulas de herança, sociedade comercial entre as famílias. Isabela, Vicente não pode simplesmente cancelar isso sem consequências devastadoras para todas as famílias envolvidas. Isabela leu os documentos com horror crescente. Era realmente um contrato detalhado de casamento arranjado, assinado pelo próprio Vicente 2 anos antes. Mas ele disse que me ama. E provavelmente ama. Mas amor e responsabilidade são coisas diferentes. Vicente terá que escolher entre seus sentimentos pessoais e suas obrigações familiares. E você tem certeza de que ele escolherá as obrigações? Márcia sorriu friamente. Isabela, você conhece a história da sua tia, conhece como terminou o romance dela com meu marido. Está disposta a arriscar passar pela mesma humilhação? Naquela noite, Isabela tomou a decisão mais difícil de sua vida. Não conseguia mais distinguir entre amor verdadeiro e manipulação, entre futuro real e ilusão romântica. As dúvidas plantadas por Patrícia e alimentadas por Márcia haviam crescido até se tornarem insuportáveis. Isabela decidiu partir antes de Vicente voltar de Brasília. Não conseguia enfrentar a possibilidade de vê-lo escolher Patrícia na frente dela, como Geraldo havia escolhido Márcia na frente de Dona Socorro décadas antes. Tia Socorro, vou embora. Isabela, não. Você não pode tomar uma decisão dessas sem conversar com Vicente. Já tomei. Vou para São Paulo trabalhar na casa da prima da nossa vizinha. É melhor assim para todo mundo. E se você estiver cometendo o maior erro da sua vida? Isabela abraçou a tia com lágrimas nos olhos. E se eu estiver me poupando da maior humilhação da minha vida? Dona Socorro sabia que não conseguiria convencer Isabela a ficar. A sobrinha havia herdado a mesma teimosia que ela própria tivera na juventude. Pelo menos deixe um recado para Vicente. Isabela escreveu uma carta curta. Vicente, descobri sobre seu noivado com Patrícia. Entendo que você tem responsabilidades que são mais importantes do que nosso amor. Espero que seja feliz, Isabela. Na manhã seguinte, Isabela partiu para São Paulo levando apenas uma mala pequena e o coração despedaçado. Dona Socorro ficou sozinha na propriedade, cuidando da horta medicinal que havia sido construída com tanto amor e esperança. Quando Vicente voltou de Brasília 3 dias depois, encontrou a casa vazia e apenas a carta de despedida. Ele leu as palavras de Isabela várias vezes, sem entender do que ela estava falando. Dona Socorro, que noivado! De que ela está falando? Vicente, sente aqui que vamos conversar. Dona Socorro contou sobre a visita de Patrícia, sobre as fotografias, sobre a confusão que Isabela fez entre o passado e o presente. Vicente ficou desesperado. Dona Socorro, eu terminei com Patrícia antes mesmo de conhecer Isabela. Aquele noivado era um arranjo dos nossos pais que nunca funcionou. Eu rompi tudo há mais de 1 ano. Isabela não sabia disso. Por que ela não me perguntou diretamente? Por que não esperou eu voltar para esclarecer tudo? Porque ela teve medo de ouvir o que não queria escutar.
porque as sementes da dúvida plantadas pela sua família cresceram até se tornarem certezas. Vicente saiu correndo da casa de Dona Socorro e foi diretamente ao escritório do pai. Invadiu a reunião de diretoria como um furacão. Onde está Isabela? Geraldo tentou manter a calma. Vicente, você está interrompendo uma reunião importante. Onde está Isabela? Márcia, que estava presente na reunião, sorriu com satisfação. Ela tomou a decisão sensata e saiu da sua vida. Vocês mentiram para ela? Fizeram ela acreditar que eu ainda estava noivo da Patrícia? Tecnicamente não mentimos, apenas permitimos que ela chegasse às suas próprias conclusões. Vicente olhou para os pais com uma raiva que nunca havia sentido antes. Vocês destruíram a coisa mais preciosa da minha vida. Nós salvamos você de um erro que arruinaria seu futuro, replicou Geraldo. Meu futuro era Isabela, e agora ela se foi por causa das mentiras de vocês. Vicente saiu do escritório determinado a encontrar Isabela, mesmo que tivesse que revirar São Paulo inteira para isso. Não sabia que seus pais ainda tinham outras cartas para jogar, incluindo revelações sobre um rival nos negócios que havia orquestrado situações para chantagear a família Andrade. A guerra ainda não havia terminado, mas agora Vicente estava completamente sozinho para lutar por seu amor. Vicente passou 2 semanas procurando Isabela em São Paulo sem sucesso. Ela havia se escondido tão bem quanto havia feito meses antes, e cada dia longe dela era uma agonia que o consumia por dentro. De volta a Uberlândia, Vicente tomou uma decisão radical que chocou até mesmo Dona Socorro. Vendeu o carro, pegou todo o dinheiro que havia economizado trabalhando no hospital e investiu na busca por Isabela. Contratou detetives, colocou anúncios em jornais e chegou ao extremo de oferecer recompensa para quem trouxesse informações sobre ela. Foi durante essa busca desesperada que Vicente descobriu algo que mudou completamente sua percepção sobre os problemas que sua família enfrentava. Um dos detetives contratados trouxe informações inesperadas sobre Roberto Silva, sócio minoritário da empresa Andrade e antigo rival comercial que havia sido forçado a aceitar sociedade após uma série de manobras financeiras questionáveis. Doutor Vicente, disse o detetive durante uma reunião reservada, descobri algo importante sobre o Sr. Roberto Silva. Ele não é apenas um sócio insatisfeito, ele tem uma história pessoal com a família de vocês. Vicente franziu a sobrancelha. Que tipo de história? Roberto Silva é irmão de uma mulher chamada Carmen Silva, que trabalhou para sua família há mais de 20 anos. Ela foi demitida por seu pai sob acusações de roubo que nunca foram comprovadas. O coração de Vicente acelerou. Carmen Silva havia sido como uma segunda mãe para ele durante a infância. A demissão súbita dela sempre foi um mistério doloroso que seus pais se recusaram a explicar. Roberto entrou na sociedade da empresa de vocês com o objetivo específico de se vingar pela humilhação sofrida pela irmã. E mais importante, ele tem documentos que comprovam que as acusações contra Carmen eram falsas. Seu pai sabia disso quando a demitiu. Vicente sentiu uma raiva fria crescer no peito. Que tipos de documentos? Comprovantes de que o verdadeiro responsável pelo suposto roubo era o contador da empresa, que já havia sido preso por crimes similares em outras firmas. Roberto tem evidências de que seu pai preferiu culpar Carmen para proteger a reputação da empresa. E o que Roberto quer em troca do silêncio? Controle majoritário da empresa Andrade. Ele tem estado sabotando negócios, criando situações de crise para forçar seus pais a aceitar condições cada vez piores de sociedade. Vicente compreendeu imediatamente as implicações. Sua família havia estado sendo chantageada há anos, e isso explicava muitas das decisões aparentemente irracionais que seus pais tomavam. Roberto tem mais alguma coisa sobre nossa família? O detetive hesitou antes de responder. Sim, ele foi quem organizou a situação que levou ao seu primeiro encontro com Isabela. Vicente sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim? Roberto descobriu sobre o interesse de sua mãe em afastá-lo de relacionamentos que ela considerava inapropriados. Ele orquestrou situações para que você encontrasse Isabela na estrada rural, sabendo que isso criaria exatamente o tipo de problema familiar que ele poderia explorar. Vicente precisou se apoiar na parede para não cair.
Você está dizendo que meu relacionamento com Isabela foi manipulado desde o início? Não o relacionamento em si, Dr. Vicente. Os sentimentos de vocês são reais. Mas o encontro inicial foi provocado intencionalmente. Roberto queria criar uma crise familiar que ele pudesse usar como alavanca nos negócios. Vicente saiu daquela reunião completamente transtornado. Não apenas Isabela havia sido afastada de sua vida por manipulações familiares, mas o próprio início do relacionamento havia sido orquestrado por um homem sedento de vingança. Naquela mesma noite, Vicente confrontou seus pais com todas as informações que havia descoberto. A reunião aconteceu no escritório da empresa, com a presença de Geraldo, Márcia e o advogado da família. Vocês sabiam que Roberto está chantageando nossa família há anos? Geraldo suspirou pesadamente. Sabíamos, Vicente, mas não tínhamos escolha. Não tinham escolha? Pai, vocês demitiram Carmen injustamente e depois ficaram reféns da culpa. Márcia tentou se defender. Vicente, nós fizemos o que achamos melhor para proteger a empresa e nossa reputação. E agora? Roberto praticamente controla nossa empresa. E vocês continuam fazendo o que ele quer? O advogado da família interveio. Vicente, a situação é mais complicada do que parece. Roberto tem evidências de várias irregularidades cometidas pela empresa ao longo dos anos. Se ele tornar tudo público, nossa família será destruída financeiramente, completou Geraldo. Vicente olhou para os pais com uma mistura de decepção e compreensão. Eles não eram apenas arrogantes e preconceituosos. Eram pessoas aterrorizadas que vinham tomando decisões desesperadas para proteger tudo que haviam construído. E foi por isso que vocês tanto se empenharam em afastar Isabela de mim, por medo de que Roberto usasse nosso relacionamento contra vocês? Márcia assentiu com lágrimas nos olhos. Vicente, nós pensamos que se você se afastasse de qualquer relacionamento polêmico, Roberto teria menos munição para nos atacar. Vocês destruíram a felicidade da minha vida por medo de um chantagista. Geraldo se levantou e caminhou até a janela. Vicente, talvez seja a hora de você tomar uma decisão definitiva sobre seu futuro. Que decisão? Ou você assume o controle da empresa e nos ajuda a resolver esta situação com Roberto, ou você segue sua vocação médica e se afasta definitivamente dos negócios da família. Vicente compreendeu que havia chegado o momento crucial de sua vida, a segunda grande reviravolta que definiria quem ele realmente era. Eu escolho a medicina, disse Vicente sem hesitação. E escolho lutar por Isabela. Não importa o que Roberto ou qualquer pessoa possa fazer para nos prejudicar. Márcia começou a chorar. Vicente, se você se afastar da empresa agora, não teremos forças para enfrentar Roberto sozinhos. Então enfrentem a verdade. Confessem os erros do passado, devolvam a dignidade a Carmen Silva e sua família e construam um futuro baseado na honestidade. Geraldo voltou-se para o filho. E se isso significar a falência da empresa? E se perdermos tudo? Vicente sorriu pela primeira vez em semanas. Pai, eu aprendi uma coisa importante nos últimos meses. É possível construir riqueza verdadeira a partir do nada, desde que você tenha valores sólidos e pessoas que realmente te amam. Você está falando da Isabela. Estou falando de integridade, pai. Algo que nossa família perdeu há muito tempo. Naquele momento, Vicente tomou a decisão que mudaria o rumo de todas as vidas envolvidas. Renunciou formalmente a qualquer participação nos negócios da família, abdicou de sua herança e se comprometeu a seguir exclusivamente a carreira médica. Além disso, fez algo que chocou profundamente seus pais. Contactou Carmen Silva e se desculpou publicamente pela injustiça cometida contra ela, oferecendo reparação financeira e moral. Vicente, você está destruindo nossa família, disse Márcia entre lágrimas. Estou reconstruindo nossa dignidade, respondeu Vicente. E agora vou atrás da mulher que amo, para reconstruir também minha felicidade. Mas encontrar Isabela ainda seria um desafio imenso. Roberto Silva, vendo que Vicente havia se afastado dos negócios da família, decidiu usar uma carta final. Ele sabia exatamente onde Isabela estava escondida e usaria essa informação como última tentativa de chantagear os Andrade. A informação chegou a Vicente
através de uma fonte inesperada. Carmen Silva, grata pela reparação pública, contou que o irmão Roberto havia comentado sobre a namorada do filho dos Andrade estar trabalhando numa casa em Higienópolis, em São Paulo. Vicente partiu imediatamente para São Paulo, mas desta vez não estava sozinho. Dona Socorro, que havia se tornado sua aliada definitiva na busca por Isabela, o acompanhou. Ela conhecia a prima que havia oferecido trabalho a Isabela e sabia exatamente onde encontrá-la. Quando finalmente chegaram ao endereço correto, Vicente viu Isabela através da janela da cozinha de uma casa elegante em Higienópolis. Ela estava mais magra, com olheiras profundas, mas ainda era a mulher mais bela que ele já havia visto. Isabela estava lavando louça quando escutou a campainha tocar. Foi atender pensando ser o entregador de compras da patroa. Quando abriu a porta e viu Vicente e Dona Socorro, quase desmaiou. "Isabela", disse Vicente com a voz embargada, "precisamos conversar." Isabela tentou fechar a porta, mas Dona Socorro a impediu. "Isabela, você precisa ouvir a verdade sobre tudo o que aconteceu." "Não quero ouvir nada. Vicente, você tem responsabilidades. Volte para sua família. Volte para a Patrícia." "Isabela, eu não tenho nenhuma responsabilidade com Patrícia. Terminei com ela há mais de 1 ano, antes mesmo de te conhecer. Tudo o que você viu foi manipulação da minha família." Isabela olhou nos olhos de Vicente e viu a sinceridade que sempre a havia conquistado, mas a dor ainda era muito intensa. "Mesmo que seja verdade, Vicente, nós somos de mundos diferentes. Isso nunca vai mudar." Vicente entrou na casa e ajoelhou-se na frente de Isabela. "Isabela, eu renunciei a tudo. Abri mão da empresa, da herança, de tudo que me ligava àquele mundo que você tem razão em rejeitar. Agora só tenho minha vocação médica e meu amor por você. É tudo o que preciso para ser feliz." Isabela começou a chorar. "Vicente, você não pode abrir mão de tudo por minha causa." "Não abri mão por você. Abri mão por mim, porque finalmente entendi quem eu realmente sou e o que realmente quero da vida." Dona Socorro abraçou os dois. "Minha menina, este homem te ama de verdade. Não cometa o mesmo erro que eu cometi há 30 anos." Isabela olhou para Vicente e viu não apenas o homem que amava, mas o médico dedicado, o companheiro leal, o parceiro de sonhos que havia escolhido uma vida simples por convicção, não por sacrifício. "Vicente, você tem certeza absoluta de que é isso que quer?" Vicente sorriu e beijou as mãos dela. "Isabela, você é minha certeza. Nossa clínica rural é minha certeza. Nosso amor é minha certeza." Naquele momento, Isabela compreendeu que o amor verdadeiro não significava apenas aceitar diferenças sociais, mas também aceitar transformações genuínas. Vicente não estava se rebaixando ao mundo dela. Estava elevando ambos a um mundo novo que eles construiriam juntos. "Então vamos para casa", disse Isabela, finalmente sorrindo através das lágrimas. "Vamos para casa", concordou Vicente. "E vamos começar nossa vida de verdade." Enquanto voltavam para Uberlândia, nenhum dos dois sabia que Roberto Silva, frustrado com a perda de controle sobre a família Andrade, havia desistido de suas vinganças e decidido vender sua parte da empresa para investidores externos. A guerra havia terminado e o amor havia vencido não apenas as diferenças sociais, mas também as manipulações e chantagens que tentaram destruí-lo. 6 meses haviam se passado desde o reencontro de Isabela e Vicente em São Paulo. A vida que construíram juntos superava todos os sonhos que haviam alimentado durante os momentos mais difíceis de separação. A clínica rural, que haviam batizado de Centro de Medicina Integrada Dr. Sebastião Andrade, em homenagem ao avô médico de Vicente, funcionava em pleno vapor na propriedade expandida que agora abrangia 5 hectares de Dona Socorro e uma área adjacente que Vicente comprara com recursos dos editais governamentais. Isabela havia se tornado uma especialista reconhecida em fitoterapia aplicada à medicina rural. Sua parceria com Vicente revolucionava o atendimento na região, combinando diagnósticos médicos precisos com tratamentos naturais que respeitavam a tradição e cultura local. "Dona Maria", dizia Isabela,
para uma senhora de 60 anos que chegara com dores articulares crônicas. O Dr. Vicente vai ajustar sua medicação para a artrite e eu vou ensinar como preparar o chá de espinheira santa que vai potencializar o efeito do remédio e diminuir a irritação no estômago. Vicente observava Isabela trabalhar com admiração crescente. Durante esses meses, ela havia estudado incansavelmente, fazendo cursos online de farmacologia natural, participando de simpósios de medicina integrativa e desenvolvendo protocolos de tratamento que impressionavam até médicos com décadas de experiência. Isabela, disse Vicente durante o almoço que faziam juntos na clínica, recebemos hoje uma proposta da Universidade Federal de Uberlândia. Que tipo de proposta? Querem documentar nosso trabalho aqui e transformar a clínica em um centro de pesquisa oficial da universidade. Isso significaria recursos permanentes, residentes médicos trabalhando conosco e a possibilidade de expandir nosso modelo para outras regiões. Isabela sorriu, mas Vicente percebeu uma hesitação em seus olhos. O que você está pensando? Estou pensando que talvez seja grande demais, rápido demais. Tenho medo de que toda essa atenção mude a essência do que construímos. Vicente segurou as mãos dela. Isabela, lembra quando você me disse que uma pessoa que realmente ama sempre escolhe o bem maior? Quantas pessoas podemos ajudar se nosso trabalho se multiplicar? Isabela refletiu sobre as palavras dele. Durante os últimos meses, haviam atendido mais de 1000 pacientes, muitos vindos de cidades distantes, após ouvir falar sobre os resultados extraordinários obtidos na clínica rural. Você está certo, mas quero uma condição: que Dona Socorro seja oficialmente reconhecida como pesquisadora sênior do projeto. Todo o conhecimento que desenvolvemos partiu da sabedoria dela. É claro, aliás, ela merece muito mais do que isso. Dona Socorro, agora com 60 anos, havia se tornado a matriarca não oficial da clínica. Além de coordenar a horta medicinal, que se tornara um laboratório vivo com mais de 200 espécies de plantas, ela orientava outros agricultores da região sobre técnicas sustentáveis de cultivo terapêutico. Naquela tarde, enquanto organizavam os prontuários dos pacientes, Vicente e Isabela receberam uma visita que os surpreendeu completamente. Carmen Silva, a mulher que havia sido demitida injustamente da casa dos Andrade anos antes, chegou acompanhada de sua neta adolescente. Doutor Vicente, disse Carmen com emoção visível, trouxe minha neta Marina para conhecer vocês. Ela quer estudar medicina e se inspira no trabalho que vocês fazem aqui. Marina, uma jovem de 17 anos com olhos brilhantes de inteligência, olhava ao redor da clínica com fascínio. Vovó Carmen sempre conta como o senhor pediu desculpas públicas e reparou a injustiça que nossa família sofreu, disse Marina. Ela diz que o senhor é diferente dos outros ricos. Vicente sorriu. Marina, eu aprendi que não importa de onde você vem, mas sim onde você escolhe chegar. E você, o que quer fazer na medicina? Quero trabalhar com comunidades carentes, doutor. Como vocês fazem? Isabela se aproximou da jovem. Marina, você gostaria de fazer um estágio aqui conosco durante suas férias escolares? Posso te ensinar sobre plantas medicinais e o Dr. Vicente pode te mostrar como é o dia a dia de um médico rural. Os olhos de Marina brilharam ainda mais. Sério? Vocês fariam isso por mim? Vicente e Isabela trocaram olhares cúmplices. Ambos lembraram-se de como pequenos gestos de apoio e oportunidade haviam transformado suas próprias vidas. Claro, disse Vicente, mas tem uma condição. Você vai estudar muito e sempre tratar nossos pacientes com o mesmo carinho que gostaria de receber se fosse você precisando de ajuda. Após Carmen e Marina partirem, Vicente abraçou Isabela no jardim da clínica, observando o movimento de pacientes e funcionários que haviam se tornado uma família estendida. Isabela, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? Realmente feliz com a vida que construímos? Isabela olhou ao redor. Via Dona Socorro ensinando uma mãe jovem como preparar xarope de guaco para a tosse do filho. Via Dr. Ronaldo Medeiros, médico aposentado que viera trabalhar voluntariamente na clínica, examinando um agricultor com cuidado paternal.
Via os jardins medicinais florescendo sob o cuidado amoroso de toda a equipe. Vicente, eu não sou apenas feliz. Eu me sinto completa. Encontrei meu lugar no mundo. Mesmo sendo um lugar simples, sem luxos, Isabela riu. Vicente, você ainda não entendeu? Este lugar não é simples. É extraordinário. Salvamos vidas todos os dias, proporcionamos dignidade a famílias inteiras. Construímos esperança onde antes havia apenas resignação. Que luxo poderia ser maior do que isso? Vicente a beijou suavemente. Você está certa. E tem mais uma coisa que quero acrescentar a essa felicidade. O quê? Vicente se ajoelhou no jardim medicinal, no mesmo local onde haviam plantado as primeiras mudas juntos. Isabela Costa, quer se casar comigo? Oficialmente na presença de toda a nossa comunidade, para começarmos uma família e continuarmos construindo essa vida incrível juntos? Isabela sentiu lágrimas de alegria nos olhos. Vicente Andrade, aceito. Mas só se for um casamento simples, aqui na clínica com nossos pacientes, amigos e toda a nossa família estendida. Não quereria de outra forma. 3 meses depois, em uma manhã ensolarada de primavera, Isabela e Vicente se casaram no jardim da clínica. A cerimônia foi simples, mas emocionante, celebrada pelo padre da comunidade local e presenciada por mais de 200 pessoas que haviam sido tocadas pelo trabalho do casal. Dona Socorro foi a madrinha de Isabela e Dr. Ronaldo Medeiros foi o padrinho de Vicente. Marina Silva, agora estagiária oficial da clínica, foi responsável por organizar as flores silvestres que decoraram o altar improvisado. Durante a festa, que se estendeu pela tarde, Vicente e Isabela foram surpreendidos pela chegada de Geraldo e Márcia Andrade. Os pais de Vicente chegaram discretamente, carregando um presente simples, mas significativo. Uma caixa com os instrumentos médicos que haviam pertencido ao avô Sebastião. Vicente, disse Geraldo com a voz embargada, queríamos pedir desculpas. Passamos meses refletindo sobre nossos erros e compreendemos que vocês construíram algo muito mais valioso do que qualquer empresa. Márcia abraçou Isabela com lágrimas nos olhos. Isabela, espero que um dia você possa nos perdoar. Você trouxe o melhor que existe no meu filho. Isabela retribuiu o abraço. Dona Márcia, família é isso. Perdoar, aprender e crescer juntos. Vocês sempre serão bem-vindos aqui. A reconciliação com os pais de Vicente foi um presente inesperado que tornou aquele dia ainda mais especial. Conforme os anos passaram, a clínica cresceu e se multiplicou. Vicente terminou sua especialização em medicina rural e se tornou referência nacional em medicina integrativa. Isabela concluiu um curso técnico em fitoterapia e, posteriormente, graduação em farmácia, especializando-se em medicamentos naturais. 5 anos após o casamento, eles tiveram 2 filhos. Sofia, uma menina esperta que, desde pequena, demonstrava fascínio pelas plantas medicinais da avó Socorro, e Sebastião, um menino curioso que adorava acompanhar o pai nas consultas médicas. Marina Silva, que havia recebido bolsa integral para estudar medicina, voltou à clínica como médica residente, fechando um ciclo bonito de oportunidades multiplicadas. A clínica Doutor. Sebastião Andrade se tornou modelo para projetos similares em todo o Brasil. Vicente e Isabela eram convidados para palestras em universidades e simpósios médicos, sempre levando a mensagem de que a medicina mais eficaz é aquela que combina conhecimento científico, sabedoria popular e amor genuíno pelas pessoas. Dona Socorro, aos 70 anos, publicou um livro sobre plantas medicinais do Cerrado brasileiro que se tornou referência acadêmica. Ela se dividia entre cuidar dos netos, orientar novos agricultores e viajar pelo país ensinando sobre medicina natural. Roberto Silva, que havia tentado tantas vezes prejudicar a família Andrade, acabou se tornando um aliado inesperado. Após vender sua parte da empresa Andrade, investiu recursos na expansão das clínicas rurais pelo interior de Minas Gerais, encontrando redenção através do bem que ajudava a criar. Em uma tarde de verão, 10 anos após aquele primeiro encontro na estrada rural, Vicente e Isabela
caminhavam pelos jardins da clínica, observando o movimento constante de pacientes, estudantes, pesquisadores e voluntários. "Vicente", disse Isabela, acariciando a barriga onde crescia o terceiro filho do casal. "Você se lembra daquela conversa sobre destino que tivemos no início?" "Lembro. Você disse que às vezes o destino se disfarça de gentileza." "Exato. Agora entendo que nosso destino não foi apenas nos conhecermos e nos amarmos. Nosso destino foi descobrir que o amor verdadeiro se multiplica quando é usado para servir aos outros." Vicente parou de caminhar e abraçou a esposa, observando os filhos brincarem com outras crianças no jardim, enquanto Dona Socorro contava histórias na sombra de uma árvore frondosa. "Isabela, você sabe qual é a parte mais incrível de tudo isso?" "O quê?" "É que nossa história ainda está começando. Cada vida que tocamos, cada pessoa que ajudamos, cada sonho que realizamos, tudo isso vai se multiplicar por gerações." Isabela sorriu, sentindo o bebê se mexer em sua barriga, como se também estivesse ansioso para fazer parte daquela família dedicada ao bem e ao amor. "E então vamos continuar escrevendo essa história, Dr. Vicente." "Vamos continuar, doutora Isabela." E assim, sob o céu azul de Uberlândia, rodeados pela família que haviam construído e pela comunidade que haviam transformado, Vicente e Isabela continuaram sua jornada de amor, medicina e esperança, provando que os finais mais belos são apenas começos de histórias ainda mais extraordinárias. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isabela e Vicente tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma lista especial com histórias igualmente cativantes. Se gostaram desta história, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o like no vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a força do amor verdadeiro e a capacidade humana de transformar dificuldades em oportunidades. Contem para nós nos comentários de que cidade estão assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam e como elas inspiram pessoas em todo o Brasil. Nos vemos na próxima história.